frutos maduros. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. É curioso que o apóstolo Paulo distinga a vida cristã da vida do ímpio, até mesmo por meio dos termos que utiliza para descrevê-las. No texto de Gálatas 5, ele havia acabado de indicar as evidências da carne, da vida desligada de Deus, daqueles que, por serem mortos espirituais, vivem apenas a esfera da vida física. Chamou tais características de obras da carne. Quem as realiza é o próprio indivíduo, evidenciando as maldades de seu coração não regenerado e a justeza de sua condenação. Reparemos que para que haja qualquer atitude tomada por um ser humano, a vontade está diretamente implicada. Dessa forma, explicita-se a deliberação, a intenção, na produção de obras ímpias da parte daqueles que andam na carne. No caso do regenerado, o apóstolo utiliza o termo fruto, pois tem como origem o Espírito Santo de Deus, denotando sua obra integral em nossa vida. É Ele quem desenvolve essas características em nós. Certamente, tal desenvolvimento será diretamente proporcional à dedicação de cada crente. A própria figura de fruto mostra dependência quanto ao desenvolvimento. Ele precisa da árvore para nascer e se desenvolver. Repare que é fruto e não frutos do Espírito. Quem tem o Espírito Santo tem em si o progresso de todas as características listadas, certamente não em plenitude ou iguais em medida, mas todas em desenvolvimento. A conversão que recebemos de Deus se inicia exatamente com a regeneração. Essa é a primeira coisa que o executivo da Trindade, o Espírito Santo, realiza em nossa vida. Para que possamos crer, ele nos infunde uma nova natureza, santa e perfeita, que convive com a natureza caída, assim arrefecida. Embora a salvação seja um ato exclusivo de Deus, pois não temos qualquer participação nela, na santificação e no crescimento espiritual, há participação ativa de cada um. Quanto mais a pessoa se dedicar, mais colaborará para a sua própria consagração e edificação na fé. Entendamos que há a necessidade do amadurecimento do fruto, diretamente ligada à nossa responsabilidade. Assim, a parte humana é a busca, mas é o Espírito quem transforma. O fruto do Espírito, descrito por Paulo, é a silhueta do novo homem, que tem Jesus Cristo glorificado como padrão e exemplo. Devemos entender que cada uma das virtudes ali descritas compõe um encadeamento, um processo, que tem como alvo o domínio próprio, a descrição mais plena do homem que vive a plenitude do Espírito. É a essa vivência que o Espírito Santo nos conduz. A pessoa que tem domínio próprio é aquela esvaziada de si mesma, mansidão, que se estriba na fé como necessidade da obediência genuína, fidelidade, que procura o benefício alheio, descentrada de si mesma, bondade, porque tem um coração limpo, disposto para o bem, benignidade, que é capaz de suportar com perseverança e resiliência os acontecimentos da vida, longanimidade, não sendo habitante deste mundo, mas residente do esconderijo do Altíssimo, paz, que tem firmeza e segurança para viver, alegria, como fruto de uma alma transformada, apta para a prática do bem na vida com Deus e no benefício de seu próximo, amor. O amor, como primeira característica do fruto do Espírito, enfatiza a obediência à lei, que se cumpre no amor, ressaltando a prática de tudo o que é aprovado no relacionamento com Deus, acima de tudo, bem como no relacionamento com o próximo. Todas as características que o Espírito Santo de Deus desenvolve em nós
é a anatomia de Cristo, entre aspas, aquele que pautou toda a sua vida no cumprimento da lei, em obediência ao propósito de Deus para a sua vinda. Não achemos que o amor que moldura o fruto do Espírito refere-se a sentimentos humanos. Antes, é o compromisso prático com a lei, regendo todos os nossos atos e intenções. Esse mesmo modelo se aplica ao domínio próprio. Ele evidencia o completo controle dos pensamentos e ações, o 10º mandamento recontado na ótica do Novo Testamento. Isso quer dizer que não deve haver em nós qualquer impulso para o mal em todas as áreas da vida. Uma das principais formas em que o mal se manifesta é o descontrole, não apenas emocional, mas em qualquer departamento da existência. Até mesmo boas intenções podem resultar tragédia se não forem concretizadas da forma adequada. É o lema da fabricante de pneus Pirelli: potência sem controle não é nada. Assim, coisas que se constituem como bênção, se forem experimentadas de forma descontrolada, transformam-se em pecado. Quem come demais não tem domínio próprio, bem como quem dorme exageradamente. De forma análoga, não mostra tal virtude quem tem uma vida sexual desregrada e quem não controla o que fala. Da mesma maneira, o homem iracundo, quem se ira com facilidade, e aqueles que têm explosões de raiva, mostram que não estão sendo guiados pelo Espírito. E ainda, o que se torna escravo de seu trabalho explicita quem o domina. Devemos entender que o domínio próprio, quanto às forças humanas, é mais um, entre aspas, relaxar do que um, entre aspas, agir. Ele é resultado da operação do Espírito Santo no coração, não sendo consequência do mero esforço pessoal de tentar conter atitudes que não se enquadrem no perfil de um servo de Deus encontrado nas Escrituras, ou dedicação para praticar as aprovadas. Pouco vale a tentativa de não explodir com palavras duras e ásperas se interiormente está em erupção. Domínio próprio não é represar más emoções ou vontades, ou representar uma sobriedade que não se possui, mas o fruir da nova natureza. Não há lei, isto é, não há qualquer condenação ou restrição para as virtudes desenvolvidas pelo Espírito em nosso ser. Portanto, devemos nos entregar completamente nas mãos de Deus, para que Ele domine inteiramente o nosso viver. Para tanto, é necessária a vida de comunhão diária com Deus. Não há como o crente ter domínio próprio sem a busca incessante, diária, do relacionamento com Cristo. Temos que ter tempo de qualidade, sem preocupação de horário, com o Senhor. Sem Ele, nada poderás fazer. Dê vazão à sua melhor parte, aquela implantada por Deus em seu coração. Todos os crentes têm o fruto do Espírito em sua vida. No entanto, há muitos que ainda estão verdes, com extrema dificuldade para amadurecer. Que bela é a vida de alguém transformado por Deus, em quem se vê a silhueta de Cristo, fruto maduro do Espírito Santo. Que gloriosa a bênção de um caráter assim sólido e inquebrável, desenvolvido pelo Consolador em nós. Favoreça a obra do Espírito, buscando sempre a comunhão diária e o extravasar das coisas que edificam. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.